10º versículo, em nome do Senhor Jesus. Livro de Atos, capítulo 18, vamos do versículo 1 até o versículo 10. Amém? Diz assim o texto: Depois disso, Paulo saiu de Atenas e foi a Corinto. Ali ele encontrou um judeu chamado Áquila, natural de Ponto, que chegara da Itália fazia pouco tempo com Priscila, a sua mulher. Pois Cláudio havia ordenado que todos os judeus saíssem de Roma. Paulo foi vê-los. E uma vez que tinham a mesma profissão, ficou morando e trabalhando com eles, pois eram fabricantes de tendas. Todos os sábados ele debatia na sinagoga e convencia judeus e gregos. Depois que Silas e Timóteo chegaram da Macedônia, Paulo se dedicou exclusivamente à pregação, testemunhando aos judeus que Jesus era o Cristo. Opondo-se a eles, lançando maldições, Paulo sacudiu a roupa e lhes disse: Caia sobre a cabeça de vocês o seu próprio sangue. Estou livre da minha responsabilidade. De agora em diante irei para os gentios. Então, Paulo saiu da sinagoga e foi para a casa de um homem chamado Tício Justo, que era temente a Deus, e morava ao lado da sinagoga. Crispo, um dos líderes da sinagoga, creu no Senhor, ele e toda a sua casa. Além disso, dos coríntios que o ouviam, muitos criam e eram batizados. Certa noite, o Senhor falou a Paulo em visão: Não tenha medo, continue falando e não fique calado. Pois eu estou com você e ninguém lhe fará mal nem o ferirá, porque eu tenho muita gente nessa cidade. Assim, Paulo ficou ali durante 1 ano e meio, ensinando-lhes a palavra de Deus. Feche seus olhos em nome de Jesus. Senhor nosso Deus, nesse momento, nessa noite, a gente vem ler o teu texto sagrado e nós oramos para que o Senhor fale mais uma vez com a gente através da Bíblia aberta e da mensagem de Cristo sendo exposta. Que no nosso coração sempre haja lugar para que o Senhor reine em nós e continue edificando a nossa vida. Que todos os momentos de igreja sejam momentos onde a gente se torne cada vez mais parecido com Jesus. Que nós possamos sair daqui hoje um pouco mais parecidos com o Senhor e animados e engajados em sermos discípulos de Cristo e discipuladores no mundo que precisa do Evangelho. Que o Senhor haja poderosamente iluminando os nossos corações e entendimento em nome de Cristo. Amém. Pode sentar, minhas irmãs, pode sentar, meus irmãos. Que a paz do Senhor Jesus esteja com vocês. Espero que vocês tenham tido um ótimo domingo que sempre passa extremamente depressa, principalmente quando a gente acorda um pouquinho mais tarde aos domingos para dar uma recarregada nas baterias, e aí passa mais rápido ainda, principalmente até quando tem aquele futebol às 4 horas que passa, e aí sempre nunca dá tempo de assistir o jogo, porque já tem que vir, aí tem que acabar, aí já acaba o culto, e aí já vem na loucura da semana, e a gente já está na igreja pensando nas coisas de segunda, e assim vai na nossa cabeça, a coisa nunca parando, e às vezes é necessário a gente dar uma respirada e dar uma pausa. Por isso eu fico muito feliz com os cultos de domingo, os cultos de terça-feira e os cultos de sábado, porque são esses momentos que o nosso coração acelerado, que a nossa cabeça, que está num tempo onde tudo tem passado tão rápido, onde as coisas têm consumido tanto a gente pode dar uma respirada, a gente pode alinhar mais uma vez a nossa vida na vontade de Deus e ter o nosso coração direcionado para que a gente viva bem e a gente viva certo em todos os nossos contextos na nossa semana. Por isso, no culto de hoje, de domingo, o nosso título vai ser Motivados pelo Reino, e o texto base foi esse texto que a gente leu, Atos capítulo 18, do versículo 1 ao 10, é o texto onde Paulo ele planta a igreja de Corinto. Paulo está aqui na segunda viagem missionária dele.
É na segunda viagem que Paulo vai plantar a igreja de Corinto, a igreja de Filipos e também a igreja de Tessalônica. E é nessa segunda viagem missionária que Paulo chega a Corinto depois de grandes experiências marcantes do evangelho, por exemplo, em Atenas. E além disso, Paulo está vindo de uma série de perseguições que ele sofreu da primeira viagem e que ele já tem sofrido na segunda. Paulo ele é expulso de Bereia por causa de judeus que o perseguiam. Depois Paulo vai a Atenas, depois é expulso da cidade também. E todos os lugares que Paulo vai passando, ele sempre vai sendo expulso. Paulo está extremamente cansado, sobrecarregado, mas mesmo assim ele entende que a missão de Deus não pode parar. Por isso ele decide ir para a cidade de Corinto. A cidade de Corinto era uma cidade extremamente estratégica, era uma cidade rica, era uma cidade onde passava todo mundo, era uma cidade portuária, ou seja, naquela época não existia trem, não existia avião, não existia carro, então a maior parte das mercadorias e das viagens era feito a barco. Então quando uma cidade era rica e portuária, significava que ela tinha uma economia muito forte, que muita gente passava por lá. Então Corinto era uma cidade extremamente estratégica para Paulo passar lá e fundar uma igreja. Porque ali seria uma igreja que teria um grande número de pessoas que poderiam ter contato com o evangelho e uma grande conversão em massa, e também seria uma igreja que todos os lugares iriam escutar falar dela e conseguiriam vê-la como um exemplo. Porque Corinto era uma cidade muito grande, muito famosa. Mas ao mesmo tempo que essa Corinto é famosa, é deslumbrante, é bonita, é rica, é cheio de pessoa inteligente, também Corinto é uma cidade extremamente imoral, é uma cidade extremamente adúltera, é uma cidade extremamente lotada de ídolos e de pecado. Mas Paulo ele entende que independente do ambiente hostil, independente do cansaço, independente das perseguições que ele enfrentaria nessa cidade, a fé cristã tinha que chegar lá. E ele se coloca à disposição para ser esse, que seria o missionário para levar o evangelho em Corinto. Então o texto ele vai nos mostrar tanto a chegada de Paulo a essa cidade, como Paulo pregou, qual foi a estratégia, o tempo que Paulo ficou na cidade, mas o que eu quero focar principalmente é que esse texto nos mostra que a nossa perseverança e a nossa motivação, ela não deve depender dos nossos sentimentos, e nem do lugar aonde a gente está, mas o nosso ânimo, a nossa motivação, ela deve estar baseada na voz de Deus no nosso coração. A nossa motivação, ela deve estar baseada no nosso senso de missão, de reino de Deus, de urgência. Porque se a nossa perseverança e o nosso ânimo depender dos nossos sentimentos, das nossas forças, do lugar aonde a gente está, a gente não aguenta, a gente sucumbe. Não porque somos ruins, mas porque somos humanos. E um exemplo disso é o próprio João Marcos. Se a gente perceber, na segunda viagem missionária de Paulo, que ele está indo na cidade de Corinto, a gente vê os nomes de Silas, a gente vê o nome de Timóteo, a gente vê Lucas, que é quem está escrevendo o livro de Atos, acompanhando Paulo. Mas tem um nome que não está mais acompanhando Paulo na segunda viagem missionária, que é Barnabé. E por que Barnabé não está acompanhando Paulo na segunda viagem missionária? Porque na primeira viagem missionária, e para começar a segunda, Paulo e Barnabé têm um desentendimento muito grande. Eles têm uma briga absurda para chegar nessa segunda viagem missionária. E o motivo dessa briga absurda se chamava João Marcos, quem escreveu o Evangelho de Marcos. E por que Paulo briga com Barnabé por causa de João Marcos? Porque na primeira viagem missionária, Marcos abandonou. Marcos não aguentou. Na hora da perseguição, na hora dos problemas, na hora do sufoco, na hora que a vida estava em risco, Marcos pulou fora. E de um lado Barnabé tinha um coração grande, queria perdoar e levar Marcos mais uma vez para a segunda viagem, falando, não, Paulo, Marcos mudou, Marcos está diferente. Paulo fala, cara, eu não vou arriscar a minha vida por alguém que foge, que pula do barco. Eles se desentendem de uma maneira tão grande que cada um vai para um lado. Lucas continua com Paulo e eles seguem para essa segunda viagem missionária, aonde eles vão em Corinto.
Isso é um exemplo de que quando o nosso coração, os nossos sentimentos estão motivados pelas nossas emoções, pelo nosso humor ou pelas circunstâncias, a gente não aguenta. O que faz João Marcos, no livro de Timóteo, ter se tornado, lá no final da vida de Paulo, alguém útil para o ministério de Paulo, foi porque Marcos virou essa chave, onde ele entendeu que ele não devia ser motivado pelas circunstâncias ou emoções, mas devia ser motivado pelo senso do reino de Deus. É a ideia de que o reino de Deus está avançando, a ideia de que Deus está salvando pessoas e Ele exige a nossa ajuda, Ele exige a nossa disponibilidade, Ele exige o nosso comprometimento. E enquanto nós não tivermos o nosso comprometimento, a nossa responsabilidade motivadas pelo reino de Deus, a gente vai sucumbir. E era algo que Paulo estava sentindo no coração. O próprio apóstolo Paulo fala isso na carta à igreja de Corinto. Em 2 Coríntios capítulo 4, no final, Paulo ele vai falar, de todos os lados nós somos pressionados, mas não desanimamos. Ficamos perplexos, mas não ficamos desesperados. A gente se cansa, a gente se desanima, mas interiormente estamos sendo renovados a cada dia. Porque Paulo, ele entende que a motivação para a obra de Cristo não está nos nossos sentimentos ou nos lugares que a gente está, mas está na voz de Deus em nós. Está num senso de que o reino de Deus tem que avançar. Por isso a gente vai ver nessa noite, rapidamente, que em primeiro lugar, do versículo 1 ao 4, a gente vê que a missão de Deus acontece em contextos árduos. Paulo encontra resistência desde o início em Corinto. A gente vê do versículo 1 ao 4 que não foi tudo bem nessa missão que ele estava em Corinto. O primeiro ponto é que Paulo já está recebendo gente que foi expulsa da própria cidade. E depois a gente vê no versículo 5 e no versículo 6 que as pessoas estavam se opondo à pregação do evangelho. Ou seja, do versículo 1 ao 6 a gente consegue ver, em primeiro lugar, no texto de hoje, que a missão de Deus acontece em contextos árduos. A ideia é que nunca vai ser fácil igreja. Nunca vai ser fácil o reino de Deus. Nunca vai ser simples. Nunca as coisas vão ser 100% perfeitas. Nunca as coisas vão ser 100% de boas. Não existe o ideal. A realidade é muito mais cruel, a realidade é muito mais árdua. As coisas na realidade são muito mais difíceis. E é importante a gente lidar com isso para que o nosso coração não crie expectativas erradas e se frustre, como aconteceu com Marcos, que o fez estar fora dessa segunda viagem missionária. Mas a ideia é que Deus está mostrando para a gente, através desse texto, que o reino de Deus avança em contextos árduos. Talvez a gente possa pensar que não, nós estamos com a mensagem que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E aí a gente se imagina como super-herói, que a gente vai chegar com uma capa, com a nossa super força, super inteligência e super argumentos no mundo de trevas, e a gente vai sair irradiando luz, e Deus vai rompendo as cadeias, quebrando os espinhos, vai ordenar os anjos para lutar com a gente, e vai tudo acontecer bem, e vai tudo dar certo. E isso não é a realidade. Às vezes tem luta, às vezes tem oposição, às vezes não funciona, às vezes dá errado, às vezes tem desentendimento, às vezes tem briga. Mas não são as situações difíceis, não é o problema que fala que Deus está ou não com a gente. O fato de Paulo ter brigado com Barnabé não significa que Deus não estava com um dos dois, e nem significa que Deus não estava na história. O fato de Paulo ter passado problemas em Corinto, em oposição, não significa que ele estava distante de Deus e que Deus não estava agindo. Por isso, a gente acreditar que as coisas de Deus é sinônimo de coisas darem certo e coisas irem bem, não é bíblico.
Porque a Bíblia mostra uma realidade, que o Evangelho muitas vezes vai ter oposição, que a vida na igreja muitas vezes vai passar por perrengues, que às vezes até irmãos em Cristo e pessoas que vivem juntas podem se desentender, porque isso faz parte da nossa humanidade. E a nossa humanidade não define a presença de Deus e a vontade de Deus está sendo feita ou não, porque nós vimos até ontem que a vontade e o plano de Deus é maior do que inclusive as nossas escolhas erradas. Vimos ontem que o pecado de Adão não foi suficiente para fazer com que o plano de Deus desse errado. Pelo contrário, no fundo só direcionou mais ainda a obra de Cristo da cruz. Assim como o Evangelho acontece em contextos árduos. Por isso, meu irmão e minha irmã, quando a gente enfrentar desertos, contextos árduos, talvez até desentendimentos, talvez até oposições, não pensem que Deus está longe, não pensem que Deus não está. Não desanimem, mas creiam que apesar das falhas, apesar das oposições, apesar dos sentimentos, apesar dos desânimos, Deus continua controlando a história e Deus continua avançando o reino dele. Por isso, em segundo lugar, o versículo 5 e 6 vai falar que oposição não é sinal de derrota, mas é sinal de fidelidade. A gente vê Paulo ele se dedicando integralmente à missão de evangelizar os judeus. Mas no versículo 6 fala que se opondo a eles e lançando maldições, Paulo sacudiu a roupa e lhes disse: caia sobre vocês, sobre a cabeça de vocês, o seu próprio sangue. Eu estou livre da minha responsabilidade. De agora em diante eu irei para os gentios. Eu acho muito engraçado Lucas ele ressaltar todos esses pitis, esses estresses de Paulo, porque ele está fazendo uma marca literária no livro de Atos. Se você perceber, não é a primeira vez que Paulo fala isso no livro de Atos, ao mesmo tempo que também não é a última. Então, aqui Paulo não está falando que ele está desistindo de vez com os judeus. Ali Lucas está escrevendo o que Paulo sentiu no coração naquele momento. Lucas está mostrando o quão estressado estava Paulo, o quão nervoso, o quão já às vezes desanimado e desiludido estava o apóstolo. Porque a gente vê Paulo falando que ia desistir dos judeus em Atos 18, mas em Atos 19 a gente já vê Paulo numa sinagoga pregando para judeu de novo. O que não mostra que é uma regra de Paulo que ele ia fazer, mas muito mais um coração estressado que está falando isso porque ele está nervoso. Até o último capítulo de Atos a gente vê Paulo tentando convencer os judeus. E toda hora falando isso, que estava desistindo deles, mas no fundo desistia coisa nenhuma. A verdade é que muitas vezes a oposição pode machucar o nosso coração, pode estressar a gente. Às vezes os problemas que acontecem, às vezes os contextos adversos e as situações árduas que a gente viu do primeiro ponto, afetam o nosso humor. Faz a gente se estressar, faz a gente se desanimar, pode fazer a gente perder alguns cabelos, diminuir a intensidade dos sorrisos. Mas servir a Deus às vezes significa não desistir. Mesmo quando os cabelos caem, mesmo quando o sorriso fica mais difícil, mesmo quando a vontade não está gritando, servir a Deus não significa ser aplaudido e as coisas darem certo. Mas a fidelidade significa resistência. A fidelidade significa, mesmo que você surte, não desista. Não pule do barco, não abandone, não vá embora. Porque se Paulo tivesse desistido aqui, indo embora de Corinto, a cidade não teria alcançado o Evangelho, não teríamos as 2 cartas que temos, não teria a igreja e não teria as dezenas e centenas de conversões que vai ter nos versículos posteriores. Por isso, Deus não está preocupado em nos poupar das dificuldades, mas Deus está preocupado em nos gerar uma fé sólida, uma fé que não desiste, uma fé que é perseverante. Por isso, sirva a Deus. E entenda que a missão e o reino de Deus não vão parar por causa do nosso estresse ou para o nosso desânimo.
mas a missão de Deus continua, independente do nosso humor. E os nossos humores errados, sendo redimidos por Cristo, que vai fazer com que a missão de Deus avance ainda mais. Por isso, em terceiro e último lugar, a voz de Deus, então, que é a nossa verdadeira motivação. No auge do desânimo, no auge do estresse, quando Paulo queria desistir, quando Paulo já estava, inclusive, amaldiçoando os judeus e falando que sobre a cabeça deles ia cair o próprio sangue, é quando o Senhor fala a Paulo numa certa noite, como diz o texto. Versículo 9. Certa noite, o Senhor falou a Paulo em uma visão: não tenha medo, continue falando e não fique calado. Lucas constrói esse texto justamente para ressaltar que se Deus está falando para ele continuar falando e não ficar calado, é porque Paulo estava pensando em desistir. É porque Paulo estava pensando em ficar calado. É porque Paulo estava repensando se realmente valia a pena perder tudo. Se realmente valia a pena gastar tempo nessa cidade tão idólatra, tão difícil. Mas o que motiva Paulo não foi as circunstâncias e as oposições que ele enfrentou. O que fez Paulo continuar servindo ao reino de Deus não é, inclusive, o que ele estava sentindo no momento. Mas Paulo não desistiu. E pelo fato de Paulo não ter desistido, o Senhor o encontra em uma visão, falando: não temas, não tenha medo. Paulo não aguentava mais ser perseguido, Paulo não aguentava mais a oposição, Paulo não aguentava mais o risco de morrer em cada cidade que ele colocava o pé. Paulo não aguentava mais falar e sentir que estava falando com as paredes. Mas quando Paulo pensava no desânimo, Deus o encontra o encorajando, falando: eu estou contigo, ninguém vai te atacar, e porque eu tenho muita gente nessa cidade. A motivação de Paulo não veio porque as circunstâncias melhoraram. A motivação de Paulo não veio porque Deus falou: eu vou mudar o coração daqueles judeus, vai dar certo naquela sinagoga. A motivação não veio porque o externo melhorou, mas a motivação veio porque a voz de Deus estava mais uma vez no coração de Paulo, confirmando a missão: tenho muita gente nessa cidade. O que faz a gente continuar servindo a Deus, vindo à igreja, não é a emoção, não é o conforto, nem o reconhecimento. Não é o que a gente faz ou o que a gente deixa de fazer, mas é a convicção de que Deus vai usar esse lugar, que Deus vai usar a gente para salvar vidas. É isso que nos motiva no reino. Por isso, seja se sobrar 5 ou se tiver 10, a motivação é a mesma. Mesmo se tiver discussões ou não, mesmo em momentos de crise ou momentos de luta, mesmo em contextos árduos, nós continuamos, porque o que nos foca com ânimo não é os nossos sentimentos e nem as coisas que acontecem ou não, mas é a missão de que Deus está fazendo no mundo. Por isso, a nossa reflexão é: onde está a nossa motivação? Eu gostaria que você refletisse: onde está a sua motivação? Onde está o centro do seu humor? O que precisa acontecer para você ficar mais feliz? O que precisa acontecer para você ter mais responsabilidade? O que Deus precisa fazer mais para que a gente se engaje melhor? Ele tem que dar um carro novo? Ele tem que fazer o que a gente está pedindo na oração? Será que não é suficiente tudo o que Cristo já fez na cruz? Será que ainda precisa mais alguma coisa acontecer para que a gente se mova? Talvez isso revele no nosso coração que, na verdade, somos egocêntricos. Que, na verdade, a gente sempre precisa de mais. Que, na verdade, é muito difícil a gente estar satisfeito. Que, na verdade, a gente cresceu numa espiritualidade onde a gente aprendeu que aonde Deus está significa paz, conforto, se sentir bem. E aí, quando não acontece isso, a nossa cabeça acha que tem alguma coisa errada. E a gente pensa em desistir. Talvez a espiritualidade herética, antibíblica, talvez te ensinou um dia que a igreja é um lugar para você se sentir bem. E no dia que você não se sentir bem, você vai embora. Porque foi isso que você aprendeu. E eu não te julgo. Porque foi isso que você foi ensinado. Foi isso que eu fui ensinado.
Mas em Atos 18, Deus está falando que a missão de Deus é muito mais sobre como a gente se sente. Eu quero que você reflita comigo se Paulo se sentia bem nessas 3 viagens missionárias. Se Paulo se sentia bem enquanto ele levava pedradas no rosto. Se Paulo estava feliz enquanto ele chegava nas sinagogas e tinha que sair correndo para não ser assassinado. Se Timóteo se sentia feliz quando quase morreu. Ou Epafrodito, que a gente viu na mensagem anterior, na reflexão da lição bíblica, que também ficou doente, quase foi à morte, por causa do evangelho do reino. Vocês acham que esses homens se sentiam bem? Vocês acham que eles estavam se sentindo confortáveis? Não. Mas eles entenderam que para ter vida aos outros, alguém tinha que morrer. Eles entenderam para que os pagãos da cidade de Corinto tivessem vida em Cristo, alguém tinha que sofrer. Alguém tinha que dar a vida. Alguém tinha que se sentir mal. Alguém tinha que abrir mão. E eles foram homens e mulheres que falaram, eis-me aqui. Priscila e Áquila, como a gente viu no texto, foram expulsos de Roma pelo imperador, porque eles não queriam judeus na cidade. Eles poderiam ter sido desanimados e desistidos, eles poderiam ter questionado Deus, mas eles preferiram apoiar Paulo na missão. Por isso, eu quero caminhar para a conclusão, onde a mensagem central desse texto foi muito clara para mim, e oro para que sejam para todos nós, de que a nossa motivação de servir o reino de Deus não depende dos nossos sentimentos, e nem dos contextos, nem de pessoas, mas da certeza da voz de Deus. E eu tenho certeza que a voz de Deus para essa igreja é a mesma que ele falou para Paulo. Eu tenho muita gente nessa cidade. Eu tenho muita gente nesse bairro. Eu tenho muita gente nessas ruas da Estação Carrão. Por isso não desistam. Não desanimem. Não desmotivem. Não olhem para o que aconteceu, o que está acontecendo ou o que vai acontecer. Olhem para Deus e para a missão dele. Porque enquanto a gente olhar nessas coisas adjacentes, nessas coisas fora do centro, a gente vai se desanimar. A gente sempre vai precisar de mais alguma coisa. A gente sempre vai precisar de uma injeção de ânimo para agir. A gente vai continuar sendo cansado e desanimado. Mas nessa noite Deus exorta o seu coração e o meu coração a responder à pergunta: o que Deus precisa fazer para você e eu mudarmos o nosso estilo de vida? O que Deus precisa fazer para você melhorar um pouco mais? Para você morrer um pouco mais para você mesmo? Para você se entregar um pouco mais para o reino? Não está suficiente? Cuidado, meu irmão. Cuidado, minha irmã, com essa espiritualidade. Que vai ser a espiritualidade que vai se apegar à estrutura e não ao reino. Vai ser a espiritualidade que vai se apegar ao bem-estar e não a Deus. Por isso é normal a gente ver, todas as vezes, pessoas atrás de lugares que elas se sintam bem. Pessoas atrás de lugares que elas estejam felizes. Porque em algum momento da história, alguém chegou e disse que Deus ia fazer você ser feliz e se sentir bem. E você começou a aprender que você tinha que viver. Viva! Como se não houvesse amanhã. Viva! Construa família, construa cargo, construa carreira. Viva! Aproveite, se deleite. Tenha prazer. Se apegue à sua vida, porque é uma só. Mas Jesus disse: aquele que se apegar à sua vida, a perderá. Mas aquele que perder a sua vida encontrará. Por isso a reflexão nossa nessa noite é para a gente perder a nossa vida. O Evangelho é sobre cruz. O Evangelho é sobre morte. E nessa noite alguma coisa tem que morrer dentro de você e de mim. Nessa noite Deus está querendo matar você. Talvez você nunca tenha escutado isso. Talvez ninguém tenha falado isso direto. Eu oro para que tenha, mas se não, Deus quer matar você para fazer viver um novo homem, que não é você, mas que é Cristo. Deus não quer você no reino.
Deus não quer você como você é. Deus não quer eu como eu sou. Mas Deus quer que a gente mude um pouco mais. Sirva um pouco mais. Melhore um pouco mais. Tenha mais um pouquinho de responsabilidade. Tenha mais um pouquinho de amor a Ele. Porque senão o Evangelho a gente vai estar vivendo qualquer um menos outro. E eu, como ministro do Evangelho, sei que eu tenho uma responsabilidade sobre a vida de vocês. Porque na manifestação, como está em 2 Timóteo capítulo 4, quando Jesus há de julgar os vivos e os mortos, Ele vai me exortar diante de todos, falando: Gustavo, você pregou o Evangelho ou não? E eu tenho a missão de falar a verdade, mesmo que magoe, mesmo que talvez seja brusco, mesmo que talvez seja áspero. Desculpe pelas palavras, mas hoje é dia de morrer. Hoje é dia de mudar de rota. Hoje é dia de acordar para a vida. Chega! Chega de perder tempo. Como vocês mesmos falam, chegam de dormir sábado à tarde. Chega de levar a vida a sério. Chega de considerar a própria vida. Chega de considerar os próprios prazeres. Está na hora de acordar, está na hora de virar a chave. Está na hora de entender que Deus quer um pouco mais. Está na hora de entender que não está tudo bem, que não está bom. Que enquanto a nossa motivação não estiver no reino, a gente vai sair para estruturas melhores, a gente vai sair para lugares que a gente se sinta confortável, a gente vai fugir das dificuldades, em vez de enfrentar o reino. Por isso, enfrente, não desista, não fuja, trabalhe para que esse lugar viva o reino de Deus. Eu quero terminar, e fica de pé em nome do Senhor Jesus. Minha irmã, meu irmão, creia. A voz de Deus é mais forte do que o sentimento que você sente. O desânimo que você sente. A tristeza que você sente. A dificuldade de lidar com os pecados internos que sentimos não é mais forte do que Deus. A vida que Ele dá não é mais fraca do que a vida que você não quer viver. Por isso, creia no poder dEle capaz de mudar você. Não viva por frases de efeito, não viva por hipocrisia, mas seja você que fala: eis-me aqui. Alguém precisa morrer nessa história. Alguém precisa pagar o preço nesse bairro. E Deus chamou você, que não é crente há pouco tempo, mas que já conhece o Evangelho, para ser esse que é melhor do que os demais, que se esforça um pouco mais do que os outros, que se dispõe um pouco mais do que os outros, que é um exemplo um pouco mais do que os outros. Porque você e eu temos uma responsabilidade de viver por esse reino. Por isso mesmo que você possa se frustrar, se cansar e se desanimar, Deus fala em nós. Não temas, não se cale, e eu estou contigo. Essa é a motivação que você precisa. Você não precisa mais que nada aconteça. Você não precisa que Deus responda nenhuma oração sua. E se Ele nunca mais responder nada do que você pedir, não fizer nada do que você querer, ainda assim, você tem que estar motivado pelo reino, porque o que Ele fez na cruz por eu, pecador miserável, é suficiente para eu entregar todos os segundos de vida que me resta aqui na igreja. E qualquer coisa fora disso não vem de Deus. Por isso, se um dia, se daqui a 5 anos, na promessa da Tatuapé, as coisas ficarem cada vez mais árduas, vocês olharem para o lado, olharem para igrejas mais estruturadas, igrejas melhores, igrejas com pregações melhores, igrejas com ambientes de discipulados melhores, que existem muitas, antes de refletir sobre, eu quero ir para uma igreja que eu me sinta melhor e bem, eu quero provocar você a refletir sobre como Deus quer usar a sua vida para servir ao reino de Deus aqui, nessa igreja. Eu não quero que você fuja. Eu não quero que você pule do barco. Eu quero que você se disponha a servir aqui, a transformar aqui numa igreja do reino de Deus, a transformar agora se Guaraciaba 198 num ambiente de discipulado. Porque se todos forem embora, se todos nós decidirmos, aí nunca vai ser. Mas Deus está colocando uma responsabilidade na sua mão hoje.
de você se motivar pelo reino de Deus e transformar esse lugar, para que daqui a 5 anos você possa criar os seus filhos, você possa ter orgulho de falar, como Paulo falou, eu plantei, Apolo regou e Deus deu o crescimento, porque eu não desisti, porque eu estive motivado na vontade de Deus. Fechem seus olhos em nome de Jesus. Senhor nosso Deus, eu acredito que nesse momento eu quero pedir perdão para o Senhor pelos nossos pecados. Perdoe muitas vezes a nossa falta de comprometimento com o reino. Perdoe muitas vezes a nossa falta de responsabilidade com o reino. Perdoe muitas vezes o nosso desânimo, que é extremamente contrário à palavra de Deus. Senhor, nos desculpe pelo nosso coração ser tão fraco e enganoso. Nos desculpe por nós sermos tão humanos. Nos desculpe por nós queremos tanto o reino dos homens e não o reino de Deus. A gente quer viver, a gente quer se sentir bem, a gente quer ser feliz, a gente quer usufruir, a gente quer ter, a gente quer a bênção, a gente quer ser abençoado. Até o jeito que a gente lê a palavra às vezes é errado, a gente imagina que ser luz do mundo é ser a última bolacha do pacote, a estrela do universo. Quando, na verdade, a luz do mundo, através da vida desses homens, a gente viu que era algo extremamente complicado, que envolvia muitas vezes choro, lágrimas, açoites e morte. E nós estamos inseridos nessa sociedade, nesse pensamento, onde a gente quer vida, enquanto Cristo fala morte. Enquanto escutamos muitos pastores, discipuladores, igrejas, espiritualidades falando, viva, aproveite. A gente vê Cristo falando, negue-se, tome o instrumento de morte e siga-me. Ah, Pai, tenha misericórdia de nós. Tenha misericórdia de nós por muitas vezes nós fugirmos da cruz, fugirmos da morte, fugirmos das responsabilidades, fugirmos do reino de Deus. E a gente está muito apoiado nas coisas serem como queremos. Por isso que o Senhor quebre a gente nessa noite. Que essa seja uma noite que o Senhor venha a matar os nossos egos. Que seja uma noite que o Senhor venha a crucificar as nossas naturezas pecaminosas e o velho homem. E faça a gente acordar, desperta a sua igreja nessa noite, a gente acordar a urgência do reino. Não deixe que a gente se motive, não deixe que a gente se anime, não deixe que o nosso humor esteja baseado nas circunstâncias e nas coisas, mas que ele, o nosso humor, o nosso sentimento, a nossa motivação esteja no evangelho do reino que vai avançar. Mesmo que a gente venha enfrentar situações difíceis, mesmo que a gente venha enfrentar os nossos pecados, mesmo que a gente venha enfrentar as nossas dificuldades, aquele passo que é difícil da gente dar, aquele grilhão que é difícil da gente quebrar, eu oro para que nessa noite o Senhor venha nos dar poder no Espírito, para que todo pecado, para que todo embrulho, para que tudo aquilo que nos afasta da motivação certa, que nos afasta de um coração que deseja morrer para que outros tenham vida, de um coração que deseja ser